Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Professor Davi aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Império Bizantino. Para falar do Império Bizantino, a gente tem que falar da cidade de Constantinopla. Constantinopla fica na antiga colônia grega de Bizâncio. Daí o nome bizantino. Bizâncio, bizantino. Bizâncio foi transformada em Constantinopla no ano de 330 pelo imperador Constantino, um imperador romano, que sabendo da crise que o Império Romano vivia naquele período, ele vai transformar Bizâncio em uma grande capital, para fugir realmente da crise. E aí o que acontece? A cidade de Constantinopla, ela cresce e ela tem uma outra proposta, vamos dizer assim, do restante do Império Romano. Porque Constantinopla vivia do comércio marítimo, ficava entre dois mares, né, o Mar Egeu e o Mar Negro, e por isso era o ponto de encontro de várias rotas de comércio, várias rotas marítimas. E com isso, Constantinopla consegue ter uma prosperidade independente de outras atividades. E o que acontece? O Império Romano, ele continuou tendo a sua crise. E lá no ano de 395, um outro imperador, o imperador Teodósio, divide o Império Romano em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente ficou com Roma. O Império Romano do Oriente tinha sua capital em Constantinopla. Menos de 100 anos depois, em 476, o Império do Ocidente acaba, né, tem o seu fim. Então ficou só o do Oriente, que é o que a gente chama hoje de Império Bizantino, justamente por causa de Bizâncio, né? Lembrando que a cidade de Constantinopla hoje é a cidade de Istambul, na Turquia, beleza? E o que acontece, pessoal? O Império Bizantino, ele vai durar quase 1000 anos, né? Então é um império muito extenso. Então é complicado falar de todo o Império Bizantino. A gente costuma fazer um recorte do Império Bizantino, que é o governo do Justiniano, que vai acontecer lá no século VI. O Justiniano, ele é o imperador bizantino mais importante. Primeiro porque ele desenvolve uma relação com a religião muito interessante, que nós chamamos de cesaropapismo. Cesaropapismo é a junção de duas palavras: César, imperador, papismo, papa. Então é um imperador que é um papa ao mesmo tempo. É o governo, é o Estado controlando a religião. Porque lá no Império Bizantino, eles também eram cristãos. Assim como os romanos, eles também eram cristãos. Só que tem uma diferença. Lá no Império Bizantino, quem controla a igreja é o patriarca. E esse patriarca era nomeado pelo imperador. Logo, o imperador tinha certo controle da religião cristã, né? Por isso a gente fala do cesaropapismo, que vai ser bastante desenvolvido durante o século VI no governo do Justiniano. Isso vai se desenvolvendo, essa briga entre a igreja bizantina e a igreja cristã, ela vai se desenvolvendo até 1095, né, quando vai acontecer a cisma do Oriente, que é justamente a ruptura entre a igreja romana e a igreja bizantina. Além do cesaropapismo, a gente pode falar também do governo do Justiniano, do reforço da aliança dele com o cristianismo, tá? Que é o quê? A construção de uma grande catedral para a época, a Catedral de Santa Sofia, que existe até hoje, só que com outros objetivos, né? A Catedral de Santa Sofia tinha como ideia reforçar essa relação do Justiniano com a religião. E é isso que acontece, né? Tem que lembrar que Constantinopla era uma cidade com 500 mil habitantes. Para a época, era a maior cidade do mundo. Então, você fazer uma grande construção representando uma santa também mostrava o seu poder, né? O crescimento da cidade, como a cidade era poderosa, até porque o Justiniano, ele tinha certas ambições, né? Ele tinha certos desejos, e um deles era justamente fazer de Constantinopla um grande centro religioso. Para fazer isso, além da construção da Catedral de Santa Sofia, Justiniano traz estudiosos de outras regiões, de Alexandria, da Grécia, né? Ele leva para Constantinopla esses estudiosos, né, para fazer traduções de textos e outros estudos, né? Ele acaba inclusive tendo um conflito com esses estudiosos por conta justamente dessa crença no
cristianismo. Mas isso mostra essa ideia de que o Justiniano tinha de tentar ampliar, né, a ideia de Constantinopla como um centro religioso, como um centro intelectual, né, como algo maior. E não é só isso não, viu? Vou te dizer, Justiniano também tenta reconquistar o território do antigo Império Romano. Por isso, ele acaba invadindo, né, com o exército bizantino, ele acaba invadindo o norte da África, a Península Itálica, um pedaço da Península Ibérica, que estavam dominados ali pelos povos germânicos. A ideia dele era refazer, né, o Império Romano. É o que a gente chama de reconquista, né? A ideia de que os bizantinos iam refazer o Império Romano. Essas conquistas elas foram temporárias, né? Os bizantinos acabaram perdendo esses territórios depois. Mas o Império Bizantino chegou a ter, de fato, uma grande extensão, né? E essa expansão territorial é uma das características do governo do Justiniano. Além disso, o Justiniano vai ser um dos grandes responsáveis pelo que a gente chama hoje de direito romano. Por quê? Porque ele vai compilar as leis romanas, né, em um só documento, vamos dizer assim, né, em uma grande obra, que é o Corpo Jurídico Civil. Esse Corpo Jurídico Civil, criado, né, durante o governo do Justiniano, lá no Império Bizantino, ele vai ser uma das bases do direito até os dias atuais. Bem, é óbvio, né, que o Justiniano não fez, né, durante seu governo, né, o governo de Justiniano não fez tantas coisas assim sem gastar bastante, né? E esse recurso, né, esses gastos, eles vinham da onde? Eles vinham dos impostos, que eram muito altos e que vão causar uma série de revoltas, né? Um dos exemplos é a revolta de Nica, que ocorreu lá no ano de 532. Essa revolta, uma revolta popular, né, começou por uma corrida de cavalos, um motivo aparentemente pueril, porém demonstrava a insatisfação de grande parte da população com a alta nos impostos e com a pobreza, né? A partir da morte do Justiniano, o Império Bizantino teve outros grandes imperadores, mas o Justiniano acabou sendo aquele que simbolizou essa expansão, essa grandeza do Império Bizantino, né? E o Império Bizantino ele vai acabar lá no ano de 1453, quando os turcos otomanos invadem, né, Constantinopla e acabam ali com a cidade, né? E acabou se transformando em Istambul. E assim acabou o Império Bizantino, quase 1000 anos depois da sua criação. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido aí, tenham conseguido ter uma luz aí para vocês estudarem. Beleza? Um abração a todos. Siga aqui o História com o Professor Davi. Segue lá meu Instagram também. Valeu, pessoal!